Você está assistindo esse vídeo talvez porque a capa chamou a sua atenção, certo? Então continue comigo e seja edificado neste estudo. Já curte o vídeo aí, comenta, compartilha e se não é inscrito, você já sabe. Então seja bem-vindo ao canal A Bíblia Fala e bons estudos! Então no vídeo de hoje nós iremos estudar sobre Josué capítulo 3, verso de número 5. Abra aí comigo e leia. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Nos dias de hoje, para uma igreja estar lotada, precisa ser uma igreja avivada. Mas para que haja um avivamento, primeiro é preciso se santificar. O Espírito Santo, ele não repousa sobre lugar sujo. Aquela pomba que pousou sobre Jesus mostrou que ele é o Filho de Deus, como um sinal de que devemos assim imitá-los, santificando as nossas vidas. Você já ouviu falar de John Wesley? Um dos maiores avivalistas da história, né? Ele tinha como lema a reforma da nação, especialmente a igreja, e espalhar nela a santidade bíblica por toda a terra. E com este objetivo da santificação, John Wesley e seus seguidores conseguiram participar do maior avivamento de todos os tempos. Só para lembrar, avivamento não é movimento. O que significa santidade? Seria não ter pecado nenhum? Não, santidade é se separar para Deus, ser exclusivo do Senhor, lutar contra todo pecado e, caso pequemos, porque somos falhos, nos arrependermos e pedimos perdão a Deus, fugindo sempre do pecado. Jesus ensinou o que devemos fazer para nos santificar quando ele disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Usando este exemplo de Jesus, nós precisamos entender aqui alguns pontos. Primeiro, vigiar, ou seja, estar atento quanto aos perigos eminentes, né, contra as hostes espirituais da maldade, contra as ciladas do diabo. Segundo, orar. Ter uma vida de comunhão com Deus, literalmente uma vida em comunhão com Deus. Terceiro, fugir do pecado. Para quê? Para que não entreis em tentação. Quando eu fujo do pecado, eu estou saindo daquele risco em que eu estou correndo. Amém? É possível viver em santidade? É possível viver em santidade? Me responde essa pergunta. É possível sim ou não? É possível eu viver separado para Deus? Sim. Vejamos alguns fatores sobre a santificação. Primeiro, santificação é uma ordem de Deus. Observa, o capítulo 3, do verso 5. Santificai-vos. Observa que o tom que o texto apresenta é um tom imperativo, é uma ordenança bíblica. Portanto, santificai-vos e sedes santo, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Isso está lá em Levíticos 20, o seu versículo de número 7. Jesus disse que um pai não nega algo que o filho peça, e também o Senhor não nega assim o Espírito Santo aos que pedirem, tá bom? Do mesmo modo que um pai não pediria a um filho que fizesse algo que não suporta fazer, o Senhor não nos manda, claro, fazer isso, né? Santificarmos, se não fosse possível.
porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Então, se Deus está ordenando, está mandando, está pedindo para que eu me santifique, é claro que Ele sabe que eu consigo e que eu suporto isso, tá? Então, obedeça ao Senhor e santifique a sua vida. Segundo, a santificação, ela é urgente. Por que não deixar para amanhã, né? A santificação não é algo para ontem, ou como eu disse, para amanhã, e sim para hoje, para agora. Então, talvez amanhã não estejamos preparados para receber o milagre, tá? Então, o negócio é hoje, o negócio é agora. Então, querido, querida, santifique a tua vida hoje, não espere para amanhã. Amém? Já pensou se Daniel deixasse para viver uma vida de oração somente depois que caísse na cova dos leões? Ele seria com toda certeza tragado pelos leões. Mas como ele tinha uma vida de santidade, apenas ele orou e mais uma vez a sua oração foi ouvida. Então não deixe, querido, não deixe que as adversidades venham fazer com que você se santifique. Não, se santifique agora antes das adversidades, amém? Não podemos atrasar nossa vida com Deus para não sermos pegos de surpresa pelas covas dos leões, tá? Que cercam aí as nossas vidas. Se sua vida de oração estiver atrasada, coloque-a em dia, agora e já. Se queremos colher milagres, precisamos semear santidade. Então, aqui vai uma dica. Não espere para amanhã. Repito, não espere para amanhã. Santifique sua vida hoje. Terceiro, santificação é uma condicional para que os milagres de Deus aconteçam em nossas vidas. Olha o que Josué disse: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Muitas pessoas colocam condições para Deus pensando que podem negociar com o Senhor. Pensam que primeiro devem receber a bênção para depois mudar de vida. Contudo, Deus não é o nosso empregado. Não podemos dizer a Deus o que Ele deve fazer. Nós é que devemos obedecer primeiro a Deus para depois receber as bênçãos dele. Então não adianta querer colocar Deus contra a parede. Se o Senhor fizer isso, eu faço isso. Não, faça a sua parte, porque fazendo a sua parte, Deus também fará dele. O motivo por que falta milagres dentro das igrejas é a falta da santificação. A questão não é nem a questão de fé, mas sim de santidade, né? A falta de santificação, a falta da santidade faz com que isso aconteça. Nós nos preocupamos muito com as atividades alheias e temos pouca vida de comunhão com Deus. Desejar os milagres primeiro é incredulidade, pois a Bíblia não diz para os que crerem seguirem os sinais, e sim que os sinais seguirão os que creem em meu nome. Isso você pode conferir lá em Marcos 16, seu versículo de número 17. Então veja, primeiro a fé e como consequência da fé, o milagre. Primeiro você crê, para depois ter sinal. Não tem sinal para depois você crer, tá bom? Então use isso ao seu favor. Primeiro se santifique e depois tenha a resposta dos altos céus, tá? A única coisa que podemos fazer para que Deus nos abençoe é santificar o nosso viver. Então, não importa as condições, não imponha, né, as condições para Deus. Santifique-se e os milagres serão apenas consequências. Santifique sua vida vigiando, orando e fugindo do pecado. E para finalizar, mais um único
versículo, lá em Hebreus capítulo 12, o seu verso de número 14, que diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém, exatamente ninguém, verá o Senhor. A santidade não é algo aparente para mostrar aos outros, mas é algo que deve ser vivido para o Senhor. As pessoas, elas percebem que alguém é santo quando esta pessoa vive em paz com os outros. Querido, querida, viva uma vida de santidade, obedecendo a Deus, mantendo a sua vida de oração em dia e nunca impondo condições para Deus, mas esperando sempre o seu milagre como consequência da sua fé. E mais uma vez eu repito, busque a santificação e não se conforme jamais com o pecado. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou desse estudo rápido, eu peço assim que você deixe aí o seu like. Por que a gente fala sempre de deixar like? Porque o YouTube, ele entende que este conteúdo que eu estou postando, ele como que eu posso dizer? Ele é bom, né? Então se você dá like, se você curte, se você comenta, se você gosta e você começa a interagir, o YouTube entende que esse conteúdo é bom e ele começa a mandar para várias pessoas, ele começa a indicar. Então se você curte, se você compartilha, você também está sendo responsável pelo simples fato da palavra de Deus estar entrando dentro de outros lares e edificando outras vidas. Então, querido, deixa Deus te usar aí e mete esse dedão no like para a glória do Senhor. Amém? Deus te abençoe e até uma próxima.